Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 8, 28 e 29, apenas. Vamos ler juntos, numa só voz? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Esse é um texto assim, muito conhecido, já pregamos várias vezes esse texto, mas eu sempre me tranquilizo, porque tem esse texto aqui. Sempre quando eu estou enfrentando lutas e dificuldades, eu falo, ainda bem que existe Romanos 8, 28 e 29. Isso me tranquiliza. Ainda bem que ele está lá na Bíblia me lembrando, né, de coisas importantes para que eu tenha ânimo para viver as aflições da vida. E é inegável que todos nós, indistintamente, a gente enfrenta muitas dificuldades, muitos problemas no nosso cotidiano. Não é verdade isso? O próprio Jesus, ele nos alertou dizendo que teríamos problemas no mundo. Esse mundo é um mundo de problemas, de desencontro, de dificuldades. Ninguém, absolutamente ninguém, está imune à dor ou livre de sofrer. Ninguém tem a oportunidade de atravessar por essa vida sem problemas. Todos nós vivemos aqui situações que nos levam a ficarmos tristes, abatidos e às vezes desanimados. A vida, em outras palavras, é uma série de problemas. É isso. Esse é o contingente de viver nessa terra pós-queda. Não tem remédio, é desse jeito mesmo. Nem todos os problemas são grandes, mas todos são importantes para o processo de crescimento, né, que Deus tem para cada um de nós. Todos os problemas, sejam eles grandes ou pequenos, faz parte de um processo de Deus para trabalhar na nossa vida. O próprio apóstolo Pedro, ele nos diz o seguinte, quer ver? 1 Pedro 4,12. Vamos lá, para a gente ler juntos. Vamos juntos? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O que Pedro está dizendo é o seguinte: se você está enfrentando sofrimentos, você não tem que estranhar como se isso não tivesse que acontecer, porque passamos aqui por essa vida por provas, não tem nada de extraordinário nos acontecendo, isso faz parte da vida, da existência, pronto. Temos que admitir problemas, e quem foge de problemas, na verdade isso é uma grande inocência, porque nós não podemos fugir dos nossos problemas. Tem gente que tenta fugir dos problemas, mas não adianta, que ele nos pega. Onde quer que nós estejamos, onde quer que você viva, qualquer experiência que você venha viver nessa terra, em qualquer lugar dessa terra, nós vamos viver problemas. O fato é que Deus nos permite sofrer. Esse Deus aí, bondoso, a gente acabou de dizer que Deus é bom, e ficamos repetindo isso, né, várias vezes. Eu pensei que não ia parar nunca, e é verdade, porque Deus é bom. É uma verdade, eu estava ali, né, com aquilo repetindo na minha cabeça, e falei, não, mas Deus é bom, e é bom. Mas esse Deus que é bom, Ele nos permite o quê? Sofrer, porque Ele tem propósitos
por detrás de cada problema que você enfrenta, Deus tem propósito. E é exatamente por isso que Ele é bom. Ele usa as circunstâncias para desenvolver o nosso caráter. Quanto mais enfrentamos os problemas, mais oportunidades temos de crescer e amadurecer. Você está vendo a bondade de Deus por trás? Quanto mais amadurecemos, mais nos tornamos o quê? Parecidos com Jesus. Deus utiliza problemas para nos levar para perto de si. E isso é bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia, não tem nada errado com esse expediente de Deus. Isso traduz a real bondade de Deus. Já pensou se nós fôssemos lançados assim a essa vida de sofrimento e não tirarmos proveito nenhum dela? Deus utiliza problemas para nos abraçar, para nos aconchegar, para que a gente sinta o seu amor, para que a gente constate que Ele é real. A Bíblia diz: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva o espírito abatido. E problema, ele é esse facilitador para quebrar o nosso coração, para nos deixar humildes diante de Deus. E é durante períodos de sofrimento que aprendemos a fazer até orações assim, orações sinceras, autênticas no período de sofrimento, e orações muito honestas. Quando sentimos dor física ou emocional, gente, não temos disposição para orações superficiais. Vocês já perceberam isso? Que quando você sofre, não há espaço para orações superficiais, vazias de sentido. É nos momentos angustiantes que reconhecemos toda a nossa dependência de Deus. Joni Eareckson, ela foi uma mulher que ela sofreu um acidente, ela ficou com todo o seu corpo paralisado, ela só mexia com a boca. E ela disse algo assim, abrindo aspas para ela, a respeito do sofrimento. Ela foi dar um mergulho, numa piscina, acho que ela bateu de cabeça e ela perdeu todos os movimentos. E aí ela diz assim, quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, citando e falando sobre Ele. Mas é somente ao sofrer que conheceremos Jesus. Essa foi a experiência dela, nesse tamanho sofrimento, e ela falou que esse sofrimento lhe permitiu conhecer Jesus. No sofrimento nós aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra maneira. Então o sofrimento, ele pavimenta um caminho para uma relação com Deus significativa. Deus podia ter mantido, por exemplo, lembrando lá da história do jovem José lá na prisão, poderia ter mantido ele lá, poderia ter deixado de fora, ter mantido Daniel, em situações asfixiantes, ou poderia ter livrado eles, porque Deus é soberano. Deus poderia ter mantido, ele estaria talvez cumprindo os seus próprios propósitos, poderia ter tirado José da prisão e também cumprindo os seus propósitos, poderia ter evitado, por exemplo, que Jeremias fosse lançado num poço de lama, mas ele não permitiu, deixou que Jeremias passasse dores assim, inimagináveis para um profeta de Deus. Ele poderia ter impedido Paulo também de 3 naufrágios. Ele poderia ter evitado que aqueles 3 amigos de Daniel fossem jogados lá na fornalha, mas Deus não fez nenhuma dessas coisas, nem uma coisa nem outra.
Ele deixou que esses problemas ocorressem como um fluxo natural da vida, para levá-los a experiências maiores e mais profundas com Deus. Já que o sofrimento, nós temos visto, até agora, ele é inevitável e útil para o nosso amadurecimento, nós precisamos então, já que não tem jeito de não sofrer, então nós precisamos aprender a extrair deles o que há de melhor. O que há de melhor. Eu não sei se você está sofrendo aí. Talvez seja a oportunidade para você viver experiências que você nunca viveu com Deus por conta desse sofrimento. Romanos capítulo 8, verso 28 e 29, é um dos textos mais citados, como eu já falei, mais pregados, mas também é uma passagem assim, muito incompreendida pela maioria das pessoas. Eu quero usar esse texto, porque na verdade ele nos explica o que acontece quando nós sofremos, porque o que ele está dizendo, que quando nós sofremos, acontece conosco algo interessante, ganhamos significado espiritual com o sofrimento. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender o texto. Ele não diz que Deus faz que tudo saia da forma que queremos. Não é isso que o texto está dizendo. Também não diz que Deus faz que tudo na terra acabe com um final feliz. Não é isso que o texto está dizendo. Nós vivemos num mundo caído. O céu não é aqui. Só lá as coisas estão em ordem. Só no céu as coisas estão no lugar. Aqui nessa terra tudo, absolutamente tudo está fora do lugar, e por isso que a gente tem até que fazer uma oração que Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Organiza a nossa vida como no céu é organizado, Senhor. Nos coloca em ordem, seja feita a tua vontade, como a tua vontade é feita aí de maneira tão espontânea, porque aqui nós temos dificuldade de fazer a vontade de Deus, nós estamos perdidos dentro de nós mesmos, nos nossos próprios caminhos. Na tradução da Vida Nova, nós lemos esse texto, acho que não tem essa versão aí, né? A Vida Nova acho que não tem. Nós sabemos que Deus age dessa maneira que começa. Sabemos que Deus age em todas as coisas, de modo que trabalhem em conjunto para o bem dos que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conhecia de antemão as pessoas e as escolheu para se tornarem iguais ao seu Filho. O texto tem início com uma palavra sabemos, indicando que a nossa esperança em tempos difíceis, não está fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou otimismo natural. Na verdade, a nossa esperança, ela está fundamentada numa certeza que se baseia, na verdade, de que Deus tem pleno controle de todas as coisas, e nos ama. Em seguida vem o termo que Deus age. Sabemos que Deus age. Isso quer dizer que há um grande projetista por trás de tudo. Deus está agindo. Embora a gente não veja, mas Deus está trabalhando na história. Esse Deus, ele está agindo de maneira invisível, mas está conduzindo todas as coisas. A nossa vida não é resultado de um acaso fortuito, destino ou sorte. Existe um plano mestre por trás de tudo. A história pertence a Deus.
Deus é quem controla o leme dessa história. Nós cometemos erros, mas Deus jamais comete. Aí depois vem o termo, sabemos que Deus age para o bem. Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Nem tudo que nos acontece é bom. Grande parte do que acontece no nosso mundo hoje é mal, é cruel. Mas Deus, Ele é especialista em extrair o bem de todo esse caos que vivemos, de toda essa confusão. Deus, em bondade e misericórdia, Ele está intervindo na sua igreja, no seu povo e cuidando da gente. Na genealogia de Jesus, existem 4 mulheres listadas na genealogia de Jesus, na descendência de Jesus. Primeira, Tamar, Raabe, Ruth, Betseba. Vamos pensar em Tamar. Quem que era essa mulher? Tamar seduziu seu sogro Judá para engravidar. Raabe era uma prostituta. Ruth nem mesmo era judia e infringiu a lei casando com um judeu. Betseba, acho que eu não tinha falado Betseba, cometeu adultério com Davi, o que acabou causando o assassinato do próprio marido. Não são exatamente reputações excelentes da linhagem de Jesus. Mas o que Deus fez? Deus fez que o bem resultasse em mal. Deus nunca deixará de cumprir os seus propósitos eternos. E Jesus veio através dessa linhagem. O propósito de Deus é maior do que os nossos problemas. É bem maior. Eu queria que você se tranquilizasse. Você que está aí envolto a muitos problemas. E problemas que ao seu olhar parece tão insolúvel. Mas Deus é maior do que qualquer problema que envolva a sua vida. O nosso sofrimento e até mesmo os nossos pecados, mesmo que estejamos massacrados por eles, Deus é maior. Deus é maior. Ontem eu ouvi numa mensagem: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo inteiro. O que carregamos dentro de nós é maior do que está no mundo inteiro. Aí depois segue-se ainda, para o bem daqueles que o amam e são chamados. Essa promessa de colaborar para o bem, está destinada somente aos filhos de Deus e não é para todos. Todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir o seu próprio caminho, vivem debaixo do espírito da desobediência. Esses não cabem dentro dessa promessa. E veremos ainda uma expressão aí do texto: de acordo com o seu propósito. E qual que é esse propósito? Por que Deus faz colaborar todas as coisas a tal ponto que seja para o nosso bem? E porque tem um propósito. E sabe qual é o propósito? Que sejamos iguais a Jesus. Esse é o maior propósito de estarmos aqui, nos parecermos com Jesus. Tudo que Deus deixa acontecer na nossa vida é permitido por conta desse propósito. E isso tem a ver com o segundo ponto que nós vamos colocar aqui. Nós somos transformados pela aprovação, porque Deus está edificando um caráter em nós semelhante ao de Cristo. Cada problema é uma oportunidade de Deus para edificar o nosso caráter, para fazer que o nosso caráter se pareça com Jesus. Quanto mais difícil for, maior potencial tem para que a gente
cresça espiritualmente e moralmente. Que Deus gracioso. Paulo, em Romanos, capítulo 5, verso 3 e 4, diz assim, ó. E não somente isto, mas também muito bem. O que acontece aí? A paciência, ela produz força de caráter. O que acontece exteriormente em nossa vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de nós quando estamos passando por dificuldades. As circunstâncias da vida são temporais, mas o caráter durará para sempre. Toda a tempestade que você vai viver e está vivendo, ela vai ser passageira, mas ela vai gerar algo dentro de você que é eterno, que é a transformação do seu caráter, vai gerar valores eternos dentro de você. Nós somos como joias moldadas com o martelo e o cinzel da adversidade. E Deus é esse joalheiro, né, que vai esculpindo em nós, tirando as arestas, usando todos os problemas para trabalhar em nós, nos purificar até que a imagem de Cristo seja refletida em nós mesmos. A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina o metal, que queima impurezas, que quando somos refinados pelas provações, as pessoas podem ver então o reflexo de Jesus em nós. Em Hebreus capítulo 5, 8 e 9, nós lemos que Jesus aprendeu a obedecer por meio dos seus sofrimentos e por isso ele foi aperfeiçoado. O próprio Jesus viveu essa experiência como ser humano aqui. Se torna o autor da nossa salvação. Visto que Deus tenciona nos tornar semelhantes, mas semelhantes a Jesus, Ele nos fará passar por experiências como Jesus passou. Por solidão, você está enfrentando solidão, tentação, pressão, críticas, rejeição e muitos outros problemas Jesus passou. Paulo diz em Romanos 8, 17. Vamos ler juntos? Ora, se enfrentamos tempos difíceis com Ele, então certamente enfrentaremos tempos agradáveis com Jesus. Então vamos ficar sempre com Jesus. Vamos ficar escondido em Cristo, protegido em Cristo. Em terceiro lugar, de fato nós seremos transformados pelas provações, se a gente conseguir reagir aos problemas como Jesus reagiria. Você já pensou nisso? Como que Jesus reagiria aos problemas? Os problemas não produzem automaticamente a vontade de Deus na nossa vida. Muitas pessoas se tornam amargas ao invés de melhorar. E nunca crescem. Tem pessoas que vão passar pelos problemas, vão desperdiçar os problemas, as oportunidades de sofrimento, não vão crescer, vão se tornar amargas. A questão é a forma como que a gente reage aos problemas. O resultado só será positivo se reagirmos a ele como Jesus reagiria. Vamos pensar esse Jesus que esteve aqui na terra por 33 anos. Para começar, é preciso lembrar de que o plano de Deus é bom, é perfeito, é maior.
Deus sempre sabe o que é melhor para nós e visa apenas o nosso bem. Foi isso que Jeremias disse para o povo de Israel, quando o povo foi levado a cativo. Ó, eu tenho pensamentos de paz para vocês. Eu estou levando vocês para uma nação, para serem curados, para serem trabalhados, para serem dominados, para sofrerem, mas para serem trabalhados e curados. Eu estou por trás disso tudo. Os meus planos que eu tenho para vocês são planos de paz e não de mal. Embora pareça planos ruins aos olhos de vocês, mas lá na frente vocês vão entender. Foi isso que José compreendeu lá no final do seu sofrimento, quando ele reencontra os seus irmãos. Ele diz para os seus irmãos assim: olha, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. É isso que acontece. Jesus é esse nosso exemplo. Quando ele foi para a cruz, parecia fazer sentido ir para a cruz. A cruz se tornou um escândalo para os judeus. Ele sofreu tudo o que sofreu, porque sabia que o Pai iria levá-lo a bom termo. E é dessa maneira que Deus continua conduzindo a nossa vida a bom termo. E por isso nós somos exortados a seguir o exemplo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque quando Jesus viveu todos os seus sofrimentos, ele estava vivendo esses sofrimentos firmado no próprio Pai. Corrie ten Boom, que foi uma mulher que escondeu os judeus junto com a sua família, e ela foi presa, e ela enfrentou o campo de concentração. Alguém já leu o livro Refúgio Secreto? Vai, você? Só você? Aqui? Conta essa história, é muito interessante essa história. E ela viveu as dores lá, do nazismo, do campo de concentração, e abrindo aspas para ela, olha só o que ela diz, que interessante. Se você olhar para o mundo, você ficará aflito. Se olhar para si, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, você ficará descansado. Vamos continuar olhando para Jesus. Sempre, sempre. O seu enfoque determinará os seus sentimentos. O segredo da resistência é lembrar que o sofrimento é temporário, mas a recompensa é eterna. É eterna. Em 2 Coríntios, que o João leu aqui, 4, 17 a 18, ele fala da nossa leve Paulo está falando da nossa leve e momentânea tribulação, mas isso vai produzir em nós um peso de glória, acima de toda comparação. Porque nós não devemos atentar para as coisas que nós estamos vendo, porque senão vamos ficar desesperados. Temos que focar a nossa vida nas coisas eternas. É preciso também exultar e agradecer. A Bíblia diz: dei graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Mas como que isso é possível, dar graças, quando estamos sofrendo? Basta reparar que Deus nos manda dar graças em tudo e não por tudo. E não por tudo. Deus não espera que sejamos agradecidos, por exemplo, pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento, ou por circunstâncias dolorosas desse mundo. Não é isso que o texto está dizendo. Em vez disso, Deus quer que sejamos gratos, porque Ele usa os problemas que nos afligem para cumprir os seus propósitos eternos. Então é nessa perspectiva que nós temos que ser gratos. A Bíblia diz o seguinte: alegre-se sempre no Senhor. Ele não diz, ela não diz alegre-se no sofrimento, mas é no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força.
Porque se você se alegrar no sofrimento, isso é masoquismo. Alegrar-se no Senhor é alegrar-se na sua bondade, no seu amor, na sua sabedoria, na sua fidelidade, no seu poder dispensado a nós. O poder de Deus está aqui conosco, está dispensado a nós. Nós não estamos sozinhos, o poder do Espírito Santo está conosco, isso é real. Nós também podemos nos alegrar ao saber que Deus está passando pelo sofrimento junto conosco. Ele está aqui, e é verdade, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele geme por nós, ele se entristece conosco. Não servimos a um Deus distante e desligado, que se distancia de nós, tentando nos motivar com frases feitas. Muito pelo contrário, Jesus entra no nosso sofrimento. Jesus entra no nosso sofrimento. Ele fez isso ao se encarnar. E hoje é o seu Espírito que faz isso por nós. O Espírito Santo está aqui. Deus jamais nos deixará lançados à própria sorte. É preciso ainda recusar a desistir. Se você está enfrentando lutas, não jogue a toalha, não desista de confiar em Deus. É preciso ser paciente e persistente na tribulação. Através do texto de Tiago 1, 3 e 4, nós entendemos que os problemas vêm para nos testar a nossa fé e gerar uma perseverança em nós, uma força de caráter. Precisamos deixar que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente e você vai descobrir lá na frente que você se tornou uma pessoa muito mais madura no seu caráter, na sua integridade, na sua relação com Deus. Saberemos que estamos muito mais amadurecidos quando começarmos a ver a mão de Deus agindo nos acontecimentos aleatórios e confusos e nas circunstâncias aparentemente sem sentido. Deus vai te levar a essa compreensão, para você ver que tudo que à sua volta pareça não fazer sentido, mas você vai começar a enxergar a mão de Deus e vai ficar tranquilo com isso. Seremos capazes, diante das circunstâncias adversas, perguntar para Deus: o que o Senhor quer que eu aprenda com tudo isso? Isso é maturidade, gente. Isso é maturidade. É esse pé que Deus quer nos levar, essa experiência, é esse status que Deus quer nos colocar de mulheres, homens maduros espiritualmente. E eu já estou terminando, eu só quero concluir. Quero dizer que o sofrimento é inevitável. Se o pessoal do Ministério de Louvor pode ficar à vontade. O sofrimento é o quê? Ele é inevitável. Por que então não aprendemos a lidar com o problema do jeito certo? E para isso, nós precisamos fazer uma interpretação correta desse texto de Romanos, capítulo 8, verso 28 e 29. Compreendendo que tudo o que acontece conosco, seja bom ou ruim, e ao invés de conspirar contra nós, trabalhará a nosso favor. Trabalhará a nosso favor. Uma vez que nós, sendo filhos de Deus, teremos um fim proveitoso diante de tudo o que nos acontece. Teremos então um caráter semelhante ao de Cristo. E isso ocorrerá se a gente agir aos problemas como Cristo agiria. Ou seja, crendo que o plano de Deus é perfeito. Tendo um coração grato diante das adversidades e perseverando, caminhando e perseverando na fé em Jesus Cristo. Dessa forma, o que vai acontecer no final? Seremos transformados pela provação. Que bênção, que oportunidade que Deus nos dá quando nós sofremos.
De outra forma, nós podemos nos tornar pessoas amargas, secas e sem esperança. E sendo assim, o que você deseja para a sua vida? Você certamente já vem enfrentando ou ainda enfrentará muitas provações. Qual que é a melhor postura a assumir diante das dificuldades que vão bater certamente à nossa porta? Você poderá escolher para quem olhar nesses momentos. Olhar para as circunstâncias, para o mundo, para dentro de você, ou olhar para o próprio Deus? Quem de fato poderá te ajudar? Quem pode livrar como o Senhor? Quem pode nos livrar como o Senhor? Então vamos pensar nisso. Só o Senhor. Caminhe nessa terra olhando firmemente para Jesus. Firmemente para Jesus. Amém.